Digitalização no setor de crédito e a jornada do cliente. Eu sou Bruno Lauteriung e estou apresentando o The Inside Talk, um assunto muito bom e para isso eu trouxe um grande especialista, Ricardo. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Obrigado pelo convite, Bruno. Prazeraço estar aqui. Perfeito, Ricardo. O Ricardo que é CEO da Matéria Insights, isso, né, Ricardo? Sim. Perfeito. Eu queria falar com você a respeito de iniciar aqui nessa questão de jornada do consumidor. A gente falou um pouquinho de Pix Crédito, né? Eu queria saber como tem sido a adesão do consumidor, como ele tem olhado para esse fundamento, né? Para essa possibilidade, para essa ferramenta. Legal, Bruno. Inclusive, esse assunto ele tem dominado aí as discussões recentes, porque é um assunto que está mexendo bem com o mercado de crédito no Brasil recentemente. Fizemos uma pesquisa com o tomador de crédito brasileiro que ela acabou que gerou um retrato muito fiel do comportamento desse consumidor, desse tomador de crédito recente no Brasil, e trouxe uns insights bem interessantes, inclusive sobre o Pix Crédito, sobre a possibilidade de realizar um Pix e parcelar esse Pix jogando para um outro instrumento de crédito qualquer. Alguns bancos jogam para cartão de crédito, outros jogam para um produto de crédito pessoal. Mas, enfim, um número que já chamou atenção nessa pesquisa foi que 31% dos novos tomadores de crédito no Brasil, ou seja, as pessoas que tomaram crédito recentemente, nos últimos poucos meses, já aderiram ao Pix Crédito, já realizaram algum Pix com a realização também do parcelamento desse Pix, obviamente com a inclusão de uma taxa de juros ali. Isso é interessante demais. Há poucos meses, os números não eram tão expressivos assim. Ainda mais quando se pensa que o Pix Crédito, na realidade o Pix Garantido, como o Bacen o chama, está na agenda do Bacen, mas é um produto que nem sequer ainda foi definido pelo Bacen. Tanto que cada banco tem implementado a sua própria versão do parcelamento do Pix, utilizando algum outro instrumento de crédito por trás, mas é um assunto que o Bacen já está acompanhando de perto e já caiu no gosto do brasileiro, né? Já é um produto que teve uma aceitação relevante. Você acha que o Bacen, pensando, olhando mais de perto esse produto, pode ser que os juros dele sejam menores? Como que você avalia essa questão de regulação? Ô Bruno, eu entendo que sim, o Bacen ele tem atuado no sentido de regulamentar produtos de crédito de um jeito muito preciso. Não só produtos de crédito, produtos financeiros em geral. O sucesso do Pix é uma evidência de uma atuação precisa do Bacen nesse sentido, né? Então, quando houver, de fato, a regulamentação do Pix garantido pelo Bacen, os bancos vão adotar exatamente as mesmas jornadas, a mesma modalidade. Eu acho que isso sim tende a trazer mais competitividade para este produto e aí, consequentemente, as taxas podem ser reduzidas e de fato, a competição pode ser boa para o consumidor nesse caso. Como você tem visto justamente a adesão também de programas, de varejistas, de food techs que têm aderido esses processos de pagamento já desde a inclusão ali. Então, eu falo muito, comentei com você, eu uso uma food tech com o meu banco, eles são conectados e eu tenho um processo de pagamento muito rápido. Né? Uhum. E a gente falou justamente disso. Como que você tem olhado para essa nova geração entrando, esse novo tomador de crédito entrando e aderido a seja quais produtos, justamente pela velocidade e pela facilidade, né, do pagamento? Ô Bruno, esse é o ponto em que o meio de pagamento e o crédito se complementam. Eles se tocam ali e forma uma situação que proporciona, de fato, uma vantagem ali tanto para o varejista quanto para o consumidor final. A gente sabe muito bem que no varejo a jornada do cliente, a jornada do usuário é algo que tem que ser construída de maneira minuciosa a fim de evitar perdas ao longo dessas jornadas que seriam desnecessárias. Todo mundo sabe que um clique a mais em uma jornada significa desistências adicionais que poderiam ser evitadas, né? Quando se fala no processo de pagamento e quando se coloca uma opção de crédito para aquisição daquele produto, eu estou facilitando essa jornada. Eu estou reduzindo fricção, estou reduzindo atrito
para o usuário final, estou facilitando uma tomada de decisão e estou dando opções ali que vão ser opções bastante positivas. Então, de fato, isso tem sido adotado por food techs, tem sido adotado por varejistas em geral, ainda mais com essa possibilidade de se parcelar ali num meio de pagamento que já é tão usual para o brasileiro. Falando dessa nova geração, outro dado da pesquisa aqui que 26% dos jovens de 18 a 25 anos pesquisam online antes de decidir sobre um produto de crédito. Uhum. É um dado um pouco preocupante, né? Porque é um baixo nível de pessoas que têm feito essa pesquisa, né? Um baixo nível de pessoas que têm feito essa pesquisa e uma faixa da população que também não é tão conhecedora de crédito, que também não é muito experimentada no tema crédito, né? Que possivelmente está tendo sua primeira experiência. Então, de fato, a gente espera que essa parcela da população possa se inteirar muito mais na medida que as jornadas vão sendo simplificadas e vão sendo mais aderentes à realidade de cada um, né? É engraçado porque é uma geração que nasceu no digital, né? Então, 18, 25 anos atrás já existia internet, elas entenderam todo esse processo e tiveram essa maturidade formada dentro do digital. A gente não espera um nível de maturidade maior dessa geração, será? Maturidade digital, sim. Maturidade de crédito, eu entendo que não. É uma população que está se formando nesse sentido ainda, que está tendo o primeiro contato com talvez o sistema financeiro formal, está tendo o primeiro o contato com produtos de crédito em geral. Então, enfim, é uma maturidade que vem com o tempo e com a exposição. Mas a gente sabe que isso é uma deficiência da população brasileira em geral. Infelizmente, o tema educação financeira não é um tema tão difundido na população brasileira, em todas as classes sociais. Você acredita que a facilidade e a rapidez que hoje a gente tem nesse processo facilita para esse dado ser tão preocupante? Bruno, vamos usar o próprio Pix Crédito como exemplo. A jornada do Pix Crédito é uma jornada muito mais intuitiva do que qualquer outro produto de crédito. Por exemplo, se eu tiver interesse em contratar um crédito pessoal, eu tenho que, deliberadamente, preencher um formulário, fazer uma simulação, receber uma proposta, clicar em algum botão de aceitação, enfim. Já que, naturalmente, é uma jornada que envolve vários passos, acaba sendo uma jornada mais consciente do ponto de vista do tomador de crédito ali. Quer dizer, é uma busca deliberada mesmo pelo crédito. O Pix Crédito, não. O Pix Crédito, além de tudo, ele ainda traz para o mercado de crédito esse tomador intempestivo. É alguém que não tinha o interesse, um planejamento para tomar um crédito, mas simplesmente vai passar um Pix e naquele momento recebe uma oferta de parcelamento. Pô, você não quer parcelar esse valor em 10 vezes no seu cartão de crédito? Com uma taxa de juros, obviamente. Aí, pela comodidade ali, só para não ter que lançar a mão daquele recurso imediatamente, em um clique de botão, você contrata um produto de crédito sem nem sequer se dar conta disso. Eu acho que é muito por isso também, pela facilidade da própria jornada, pode em alguns momentos gerar uma decisão que não é tão embasada assim, não faz parte de uma pesquisa. É simplesmente uma decisão intempestiva ali no momento de realizar um parcelamento ao invés de fazer um pagamento à vista. Outro dado da pesquisa aqui é que 30% acreditam que a possibilidade de resolver dúvidas rapidamente com atendentes digitais ou chat traria melhorias. E aí eu questiono, esse já não é um serviço que a gente encontra dentro dos bancos? Talvez não com a facilidade que o consumidor gostaria. Esse foi um aspecto que a pesquisa trouxe também. Além desse, outros muito interessantes. Que parecem contraditórios com alguns dos outros pontos reportados pelos próprios tomadores de crédito. Ao mesmo tempo em que a maior parte não sabe, por exemplo, a taxa de crédito do último produto contratado, um percentual muito relevante afirma que gostaria de ter acesso à taxa de crédito em uma etapa muito mais inicial do processo de contratação de crédito. Pô, eu não quero ter que passar por várias telas, não quero ter que preencher muita informação para lá na frente ser informado sobre uma taxa de crédito. O mesmo relacionado a tirar dúvidas em canais de atendimento, chat e tal. Eu acho que são contradições do próprio processo ali que acabam sendo evidenciadas na pesquisa.
o brasileiro, o tomador de crédito do Brasil, ele busca, ao longo dessa jornada, essa facilidade, esse processo sem fricção, mas, ao mesmo tempo, talvez falte até, inclusive, um conhecimento específico para questionar um ponto específico ali que é relevante para tomar uma decisão embasada. Enfim, contradições presentes na nossa sociedade. Você acredita que hoje, quando a gente olha, então, falando desse processo de um chat melhor, você acredita que se os bancos, se os tomadores de crédito tivessem uma melhor experiência, um melhor chatbot, um chat com IA generativa, seria possível que eles conseguiriam obter lucros ainda maiores? Eu entendo que sim, e já tem muita instituição se movendo nesse sentido, Bruno. A gente fala com o mercado como um todo, né? A gente está vendo algumas iniciativas, até para chatbot com IA generativa, responderem ou interagirem com o cliente no tom do cliente. Ou seja, se por acaso o cliente é uma pessoa, se pela própria conversa e pelo próprio perfil nota-se um nível de conhecimento mais básico sobre os aspectos que permitem uma decisão de crédito ali bem tomada, o próprio chatbot já responde de uma maneira mais lúdica e mais simplificada em relação ao produto de crédito. Ao passo que, para um cliente já informado, já com questionamentos mais específicos, já com um vocabulário que sugere um maior conhecimento do mercado de crédito, uma resposta de um chatbot com IA generativa já mais completa, já mais embasada, já mais adequada ao nível de conhecimento que aquele cliente aparenta ter. Isso é positivo para o cliente, gera uma jornada com menos fricção. Isso é positivo para a instituição financeira que está por trás. Na medida em que se eliminam etapas do processo e se eliminam as dificuldades do processo de decisão de fato, eu tenho uma maior possibilidade de conversões ao longo desse processo, o que significa mais lucro para a instituição. Acaba sendo uma situação de ganha-ganha ali interessante. Mesmo tempo que a gente fala de chatbot, atendimento digital, 24% optaram por atendimento presencial nas agências. Uhum. É um movimento até engraçado, porque muito se vê das agências sendo extintas no Brasil, né? Os bancos digitais, principalmente, ameaçam muito isso que já foi muito, né, utilizado no passado. Esse dado foi muito interessante e gerou uma série de análises e discussões pós-pesquisa. Algumas conclusões dessas análises foram: primeiro, nem toda região do Brasil se parece com São Paulo, por exemplo. Aqui, obviamente, nós vamos encontrar uma população super digitalizada. Em qualquer capital do Brasil, nós vamos encontrar uma população bastante digitalizada. Talvez até em cidades médias a gente encontre também. Mas o Brasil é um país muito heterogêneo. Dependendo da região, nós vamos encontrar cidades muito pequenas e populações que são muito analógicas. Ok? E quanto menor a cidade, na realidade, maior a necessidade do contato humano ali. Mais presente a figura humana no processo de contratação. Talvez até mesmo tendo canais digitais à disposição, é tão fácil me deslocar até uma agência e conversar com um gerente que provavelmente faz parte da mesma comunidade, da mesma cidade pequena, e é uma pessoa conhecida, e é uma pessoa que há uma relação de confiança que a pessoa, que o tomador de crédito vai preferir muitas vezes esse contato físico ao invés do contato digital somente. Então, esse foi uma conclusão, que na realidade esse percentual não é igualmente distribuído em todas as cidades do Brasil. Em algumas cidades está muito mais presente. E tem um outro aspecto também muito relevante. O fato do indivíduo ser digital não quer dizer que ele é 100% digital o tempo todo. Quer dizer que a maior parte das coisas talvez ele vai resolver por um canal digital. Uma decisão muito relevante ele pode optar por um canal físico. Ele pode querer uma conversa olho no olho com um especialista, nesse caso. Vou tomar uma decisão financeira de alto impacto, eu quero conversar com o gerente. Então existe esse perfil que ele é digital para a maior parte das coisas,
mas algumas decisões vão ser tomadas ainda numa agência física, com contato físico, com um aconselhamento de uma pessoa com a qual se cria uma relação de confiança. Então foram aspectos interessantes aí da pesquisa que foram evidenciados. Com certeza, você fala desse aspecto de humanização e quando a gente fala de atendimento, precisa encontrar um meio termo. Qual que é o ponto que vai ser necessário o humano interferir ou não nesse atendimento? E aí eu queria consultar justamente, porque a gente fala de uma presença na agência, mas quando você fala de bancos digitais, não tem essa possibilidade de uma presença na agência. Como que você vê um futuro onde esses bancos possam humanizar esse atendimento ao ponto de conseguir que o cliente contrate essa oferta, porque ele também quer vender. Da mesma maneira que um banco presencial quer vender, o banco digital também quer vender. Como que ele vai conseguir converter essa venda? Bruno, na minha opinião, o digital nunca vai substituir o humano em 100%. Então, essa necessidade da existência de agências físicas, do contato humano, ela vai continuar existindo para um percentual relevante da população e para um percentual relevante das situações, que é o ponto das pessoas não serem 100% digitais nem 100% analógicas. Então, algumas situações vão ter o canal humano como um canal de preferência. Então, acho que isso tem que ser estabelecido e pacificado aí no mercado. Essa substituição total do presencial e do humano, eu não acredito que isso vá acontecer em algum momento. Agora, onde que é o ponto ótimo aí do digital para o presencial, para o humano e tal? Também, Bruno, eu acho que a grande realidade é que não existe um ponto ótimo que possa ser estabelecido para o mercado, porque isso é muito individualizado. Então, eu acredito muito na individualização do atendimento, considerando-se o perfil e as necessidades de cada um. Então, a inteligência artificial ajuda muito nesse aspecto, porque me permite fazer microsegmentações e entender aquele indivíduo como parte de um cluster, de um segmento que é muito homogêneo e é muito particular. Ou seja, eu posso comparar aquele indivíduo com pessoas que são muito parecidas com ele em vários aspectos e tomar decisões em relação a jornadas digitais, jornadas online e tal, de maneira muitíssimo individualizada. Eu posso sugerir, por exemplo, um atendimento humano para uma pessoa que tem um perfil mais analógico, muito antes nessa jornada, e fazer isso sem onerar de maneira significativa os processos de atendimento, porque eu estou fazendo isso de maneira localizada para perfis específicos e não de maneira massificada para uma grande população. Está entendendo? Então eu acredito muito nessa individualização das jornadas como o que vai dominar o entendimento do que é melhor para o cliente a partir de agora. É muito do que tem se falado em hiperpersonalização, né? Exatamente. E não só no setor de crédito, são diversos setores que têm conversado com relação a isso, pensando em conversão de vendas, né? Porque hoje existe um nível de exigência e aí eu queria entrar numa questão de geração. Você acredita que essa geração que vem agora, a geração da pesquisa e a geração futura, se elas vão exigir mais esse nível de personalização? Bruno, a IA generativa se popularizou nos últimos poucos anos. Se popularizou e já está presente em várias jornadas de vários mercados. E isso tem sido bastante positivo para todos os lados, né? Tem facilitado a jornada em muitos aspectos. Essa geração, entrando no mercado agora, entrando no mercado de crédito, entrando no mercado financeiro, entrando no mercado de consumo de uma maneira geral, ela já vai nascer em um cenário em que a personalização ela é não só possível, como ela é necessária, ela é demandada pelo usuário final. Se esse novo usuário ele começa a interagir, se esse novo cliente ele começa a interagir com uma empresa e a empresa é capaz de, por exemplo, oferecer produtos que são muito relevantes para aquele cliente em particular, algo muito individualizado, com base nas próprias informações cedidas por esse cliente ou por inferências que são feitas, essa empresa vai ter uma vantagem competitiva em relação a concorrentes que vai ser brutal. Então a gente está diante de uma nova geração que está conhecendo um mercado que não existia há 3 ou 4 ou 5 anos.
E isso vai ter impacto. Daqui a alguns anos, certamente nós vamos ter essa percepção do quanto essa geração vai ser diferente das demais em relação a esses aspectos. Você considera ela uma geração com um nível de maturidade bom quando a gente fala em fraudes, por exemplo? Porque eu acho que é um assunto que tem preocupado muito todo o setor financeiro, porque, querendo ou não, acarreta num grande prejuízo para eles anualmente. Então, muito se preocupa com relação a isso. Você acha que eles, por terem essa maturidade digital, podem, de certo modo, serem mais protegidos com relação a golpes e fraudes Bruno, eu digitais? acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Meus 2 filhos, 14 e 11 anos, eles alertam a minha esposa em relação a potenciais fraudes. Tipo, posso clicar aqui? Não posso e tal. Então, é muito louco isso. Mas pelo fato de eles já terem nascido num mundo que é essencialmente digital, eles veem isso como uma naturalidade tão tremenda ali, tão natural no dia a dia deles, que eventuais desvios do que se espera são muito notados por essa nova geração. Então eu realmente acredito sim que, enfim, eu falo, você é mais novo que eu, mas nós, os mais antigos, os das gerações, as gerações que nasceram num mundo mais analógico, estamos sim muito mais suscetíveis a eventuais fraudes do que essas gerações que estão chegando agora. Com certeza. Aqui um último dado que eu gostaria de destacar da pesquisa é que 53% dos consumidores contrataram cartões de crédito pelo aplicativo da instituição. Sim. Aí eu queria tocar num assunto que talvez já seja até um pouco velho, mas que 2 anos atrás muito se falava que eram super apps. E Sim. os bancos entraram muito firmes e muito fortes com relação a isso. O fato de ter um aplicativo que tem oferta financeira, mas também tenha um e-commerce e diversas possibilidades dentro de um só aplicativo. E aí eu queria saber como que você tem identificado que os bancos têm trabalhado os apps e o resultado desse trabalho. Esse número coloca o app como o principal canal digital de todas as instituições financeiras, ganhando de absolutamente todos os outros canais digitais, né? Site, por exemplo, e tal. E faz muito sentido, pensando em facilidade de uso, usabilidade, jornadas e tal. Faz muito, muito sentido. Os apps, então, se tornaram esses grandes agregadores de serviço, mas que, de novo, volta no tema que a gente tinha falado lá no início. Tem um limite. Nem todo cliente, nem todo usuário será 100% digital e vai contar com o canal digital como o centralizador de todos os serviços possíveis ali. Então, é muito provável, Bruno, que a gente já esteja chegando próximo de um limite de digitalização, pelo menos considerando as gerações que estão por aqui ainda, né? Na medida que as gerações vão se renovando, pode ser que esses limites vão se renovando também, né? Mas parece que a gente já pode estar chegando perto de um limite de digitalização em que esse equilíbrio entre o físico e o digital pode permanecer constante ali, enfim, para essas pessoas que aqui estão, né, nessa geração. E esse equilíbrio pode ser bem utilizado e bem explorado aí pelas instituições. Perfeito. Ricardo, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria saber de você qual tendência que você acha que vai ditar o mercado de crédito em 2025. Legal, Bruno. Do ponto de vista tecnológico, eu acho que as grandes novidades já aconteceram nos últimos 2 anos. A tecnologia que vai permitir dar o próximo grande salto já está aqui e é a tecnologia que já começa a ser utilizada aí pelas instituições financeiras. Eu tenho visto uma grande tendência à individualização, como a gente já falou aqui, que é a hiperpersonalização, é enxergar além do produto de crédito, é entender os objetivos, as intenções, o estilo de vida, o comportamento do cliente que está por trás daquele canal digital e oferecer produtos e serviços que vão efetivamente estar conectados com o objetivo daquele tomador de crédito. Então, eu vejo o mercado se movendo nesse sentido. Claro que essa individualização vem com desafios tecnológicos, certo? E, acompanhado dessa individualização, uma análise de crédito mais precisa, mais fidedigna ao perfil desse tomador de crédito, principalmente desses novos entrantes que não têm assim tanto histórico no sistema financeiro formal, não tem tanto histórico de crédito. O ferramental
para poder fazer uma análise de crédito adequada para esses clientes, também é um ferramental que já existe, mas que ele tem que ser cada vez mais utilizado e explorado. Essa capacidade de olhar esse cliente sob a ótica de centenas ou milhares de características que ele pode ter e que pode ser útil para definir um perfil e para decidir entre uma concessão ou não para aquele cliente, mantendo taxas de inadimplência dentro da normalidade do mercado. Quer dizer, os desafios são esses e o mercado claramente está indo nesse sentido. Perfeito. Ricardo, eu queria agradecer todo o conteúdo que você compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em novos eventos e entrevistas da T Insight. Muito obrigado. Bruno, foi um prazer. Obrigado mais uma vez pelo convite.